Muitos acreditam que na época de Cristo o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. O processo para juntar os livros do Novo Testamento foi bem diferente do usado no Antigo. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 100 depois de Cristo. Então, nós podemos dizer que, historicamente, o cânon estava completo no ano 100 depois de Cristo, mas o trabalho da Igreja em reconhecer e organizar este cânon ocorreu em um certo período. Alguns testes eram aplicados aos livros para determinar se pertenciam ao cânon ou não. Novamente, precisamos nos lembrar o que é o cânon. É uma vara de medida, uma vareta. Ainda é Deus quem determina o cânon e é responsabilidade do homem reconhecê-lo. O primeiro teste era o teste da inspiração. Eles olhavam para o livro e viam se este livro continha as marcas da inspiração. Ele tinha aquele tom elevado, suas palavras eram verdadeiras. O segundo teste era o teste da autoria. Quem escreveu o livro? Foi um dos apóstolos? Alguém ligado ao círculo apostólico? O terceiro teste lidava com o assunto em questão. Ele centralizava-se em ou sobre uma pessoa e no trabalho de Jesus Cristo, e alguém já disse bem que o próprio Cristo e o cânon, ele é a medida. Então, medimos o livro pelo que ele fala sobre Cristo, e o quarto teste é o que chamamos de leitura pública das Escrituras. Era lido em cultos de adoração? No Antigo Testamento, durante os momentos de culto, os judeus liam o livro da lei. Lemos sobre Esdras fazendo isso. Este livro seria lido em reuniões públicas, em reuniões de culto da igreja? Se um livro desses passasse por estes 4 testes de canonicidade, então ele seria incluído no cânon. E isso nos dá uma outra definição da palavra cânon. Significa uma lista de livros que completam as Escrituras. Por volta do ano, digamos, 165 depois de Cristo, no ano 165, chegou-se a um acordo geral sobre os evangelhos, que estavam agora circulando como unidades, e as epístolas de Paulo. Mas naquela época, um herege se manifestou na igreja, e o seu nome era Marciano. Marciano fez o seu próprio cânon. Tinha 11 livros, um evangelho, que era o evangelho de Bluff, e 10 das epístolas de Paulo. E a igreja precisava responder a isso. Então, por volta do ano 200 depois de Cristo, não apenas se chegou a um acordo em relação aos evangelhos e às epístolas de Paulo, mas também em relação ao livro de Atos e ao livro 1 de Pedro, e provavelmente às epístolas de João e o livro do Apocalipse. Durante esse período, alguns livros também foram criticados e usavam um termo técnico, era chamado antilegomena. O termo era antilegomena, e isso simplesmente significa falar contra. 4 livros foram considerados assim, em outras palavras, havia dúvida se esses livros faziam parte das Escrituras. Um deles era o livro de Hebreus, pois era um livro anônimo. O livro de Tiago, pois aparentemente estava ensinando justificação pelas obras, ao contrário da justificação pela fé. O livro de 2 Pedro, pois a linguagem parece tão diferente da usada em 1 Pedro, e o livro de Judas, pois ele era meio-irmão de Jesus. Mas, depois de um período de tempo, estes livros que originalmente foram desconsiderados foram reconhecidos como escrituras. A primeira menção que temos de todos os 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento foi no ano 367 depois de Cristo, quando Atanásio, o grande reformador de Alexandria, escreveu em sua carta, listou todos os 27. E o reconhecimento oficial desses livros aconteceu em 397 depois de Cristo, num concílio chamado Concílio de Cartago. Então, como resultado, o cânon do Novo Testamento inclui 27 livros. Olhar para este livro nos ajuda a entender o processo de canonização. O que precisamos nos lembrar é que os livros, os evangelhos nesse caso, foram originalmente escritos como livros separados. Depois de um certo tempo eles foram reunidos, e o que temos aqui é o mais antigo manuscrito grego exibido no Scriptorium. É datado aproximadamente do início do século IX, e algumas de suas características distintas é que contém retratos de cada um dos escritores dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
A escrita manual, ou o tipo de escrita usada, é chamada minúscula, e esta palavra simplesmente significa pequeno. Muitos escritos do Novo Testamento grego foram feitos antes de 800 depois de Cristo. Foram escritos num outro modo, chamado sem o selo, ou letras maiúsculas. Este é escrito em letras minúsculas, ou como chamamos, cursivas. Outra característica distinta deste livro é que acreditamos que ele mostra o tipo de texto bizantino. Havia certas famílias de manuscritos. Alguns manuscritos são originais da Alexandria, no Egito, outros de Roma, que chamamos texto ocidental, mas em Constantinopla a maioria dos manuscritos sobreviveu naquela área, e este é de Constantinopla. É o que chamamos de texto bizantino. Uma das características do texto bizantino é que ele possui o final mais longo do livro de Marcos. Ele contém Marcos 16, versículos de 9 a 20. Alguns dos manuscritos mais antigos, na verdade, admitem essa parte do livro de Marcos. A segunda característica que o torna quase único é o relato sobre a mulher apanhada em adultério. Isto que está narrado no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 53 aos 11 primeiros versículos do capítulo 8, é omitido nesse manuscrito, mas o escriba, na verdade, o colocou na margem. Então está lá, mas não é parte do texto. Isto é uma testemunha de como a igreja primitiva reuniu as Escrituras. Nós podemos ser gratos por Deus ter guiado a igreja em reconhecer quais livros eram Escritura. Nós podemos ser confiantes de que temos todos os livros que Deus queria que tivéssemos. E essa confiança que gerou a orientação e dedicação para muitos homens fiéis que copiaram as Escrituras. Pode ser uma crença comum de que nada importante ocorreu durante a chamada Idade das Trevas. Pensamos em castelos, cavaleiros, guerras, pragas. Mas durante essa época tumultuada, Deus continuou a vigiar a sua palavra. Quase todos os livros foram escritos em monastérios até o ano 1100 depois de Cristo. O livro mais frequentemente copiado era a Bíblia Sagrada, geralmente copiado de um livro terminado chamado de exemplar. Parando apenas para as refeições, orações e cuidar do jardim, eles copiavam cuidadosamente cada página à mão com muito capricho. Um dos manuscritos que veio dessa era ainda é usado hoje na Igreja Católica Romana. É a Vulgata Latina, autorizada pelo Papa Damaso. A tradução foi feita por Jerônimo, um dos melhores linguistas da Igreja primitiva. A Vulgata Latina de Jerônimo substituiu o antigo latim que se tornara corrompido pelos erros nas cópias. Monastérios e universidades em toda a Europa criaram ilhas de copiagem, onde monges e escribas dedicados copiavam o texto bíblico em um scriptorium como este. Escribas passavam suas vidas trabalhando na árdua tarefa. Estes devotos servos de Deus responderam ao chamado de Deus para ajudar a levar adiante seu plano de salvação.